Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe perguntar, embaixador, como é que vê o novo governo de Michel Barnier em França em duas óticas. Se acha que o elenco, que aparentemente será bastante desconhecido dos franceses, será suficiente para enfrentar as terríveis marés que lhe vêm pela frente, e por outro lado, se não lhe parece que no final de toda esta novela, o governo francês está nas mãos exatamente da extrema-direita, que era aquilo que o presidente Macron queria precisamente evitar. Bom, digamos, numa perspectiva benévola, a acreditar no presidente Macron, isso seria aquilo que ele queria evitar. Claro, Com que lembrar apenas muito rapidamente, os franceses, o Macron, que ganhou as eleições de 2017 por maioria absoluta, depois perdeu essas eleições, em 2017 perdeu essa maioria e teve que constituir um governo de minoria, mas de qualquer forma que se mantinha mais ou menos homogéneo naquilo que eram as suas componentes centristas, digamos, com a direita conservadora a não querer juntar-se a esse governo, e Macron de vez em quando ia lá buscar algumas figuras, Macron decide fazer de surpresa uma dissolução da Assembleia Nacional Francesa e dessa dissolução resulta um Parlamento bastante dividido, em que a extrema-direita do Rassemblement Nacional de Marine Le Pen tem um bom resultado, em que a esquerda, que se juntou em diversas componentes, nomeadamente a esquerda mais radical, la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, uma esquerda, o Partido Socialista, que de certa modo tinha tido um bom resultado nas europeias, através de Olivier Faure, depois os Verdes, de Marine Tondelier, e também o Partido Comunista, e toda esta esquerda juntou-se naquilo que se chama o Nouveau Front Populaire, e este Nouveau Front Populaire teve um bom resultado. De todo modo, era um resultado que não lhe dava uma maioria. O Novo Front Popular convenceu-se, ou tentou-se convencer que ganhou as eleições, mas na realidade foi quem teve melhor resultado nas eleições, mas não tinha uma maioria. Arranjou até uma candidata como possível primeira-ministra e propõe a Macron. E Macron fica semanas, digamos, a aboborar as diversas soluções, no fundo ganhando algum bom ambiente dos Jogos Olímpicos, etc. E o que é que ele descobre no final? Descobre no final uma fórmula que era, continuando baseado naquilo que é o macronismo, as estruturas, as três forças do macronismo, o Renaissance, que é o seu partido base, que vem do En Marche, de La République En Marche, e que era o macronismo básico, o MoDem, de François Bayrou, e o Horizon, que é Edouard Philippe, que é o primeiro-ministro que Macron escolheu no início, em 2017. Estas três componentes, depois com mais duas pequenas componentes que são irrelevantes, acabam por ser, digamos, o core do macronismo, que veio a reduzir-se fortissimamente desde 2017 até agora. E o que é que Macron faz? Macron, que, como eu disse logo no início, a direita tradicional tinha-se mantido afastada de Macron, e Macron ia lá pescar algumas figuras. O que é que Macron faz? Entrega o poder à direita tradicional, entrega o governo à direita tradicional a Michel Barnier, que é um homem da direita gaullista tradicional, uma figura não alinhada dentro da direita tradicional, e dá-lhes, portanto, convém dizer que a direita tradicional nas eleições legislativas teve 5, tal por cento de votos. E convém dizer também que a candidata nas últimas presidenciais da direita tradicional, da direita democrática, teve cerca de 7% de votos. Valérie Pécresse. E, portanto, no fundo, aqueles que foram derrotados, quer nas presidenciais, quer na legislativa, quer nas europeias, quer nas legislativas, acaba de ser oferecido, digamos, o governo. Então, o que é que Barnier faz? Barnier, no fundo, volto a dizer, representa um partido que tem cerca de 6% de votos nas últimas eleições legislativas, vai buscar um macronismo tradicional e vai buscar uma coisa que o António sugeriu, que é uma espécie de neutralidade da extrema-direita. Para quê? Para afastar a esquerda.
para afastar a esquerda, quem na realidade tinha tido o melhor resultado. E, portanto, neste momento, eu diria que é uma situação de alguma tensão e Macron fica, na realidade, nas mãos da extrema-direita. E hoje, e estamos a gravar este programa um pouco mais cedo do que habitual, à terça-feira, passou-se uma cena interessante. É que o ministro da Economia e Finanças francês disse que ia receber no seu gabinete os vários partidos, com exceção da Frente Nacional, e à tarde já avisou que afinal tinha que também receber a Frente Nacional, porque tinha recebido instruções nesse sentido da parte de Michel Barnier. O que significa, portanto, que na realidade a senhora O que Marine Le significa, Pen, desde logo, que é um ministro das Finanças um bocadinho distraído, não é? sim, ele talvez seja por ser mais novo, é o Benjamin do governo, tem 33 anos, e é uma figura praticamente desconhecida, mas isso são muitas figuras deste novo governo de Michel Barnier. E, portanto, o que também estava pouco claro era o que é que significou, digamos, a chamada Frente Republicana que se tinha criado nestas eleições, da primeira para a segunda volta, lembremos-nos, em que todas as forças do macronismo, mais a esquerda toda, tinham decidido fazer uma espécie de uma barreira à Frente Nacional. Mas a verdade, que entre nós, é que o Les Républicains, a força da direita democrática, não tinha dito que fazia essa frente e não fez parte dessa frente republicana, teve como consequência fazer desistências, onde havia candidatos do Front Nacional para derrotar. E, portanto, houve ali, no fundo, digamos, a direita tradicional está a ser coerente, isto é, estende a mão à extrema-direita. E, portanto, o que nós estamos a ver neste momento é a diluição daquilo que foi, durante muito tempo, a barreira criada, a linha vermelha criada entre a extrema-direita e a direita, mas isso aí, François Mitterrand, que normalmente tem sempre boas frases para essas situações, tal como dizia que o centro, em França, nunca está nem à esquerda, nem à esquerda, o que é verdade com Emmanuel Macron, François Mitterrand também dizia procure-se bem na direita e lá se encontrará a extrema-direita. E, portanto, Exatamente. aí estamos num cenário relativamente previsível. E vamos lá ver porquê. Vale a pena tentar explicar porque é que isto também acontece. Marine Le Pen foi candidata derrotada por Macron, quer em 2017, quer em 2022. Vai a uma terceira eleição quando houver eleições em França. Pressente que tem que dar um sentido de responsabilidade para que o seu partido, que agora foi posto, digamos, de parte na construção de uma solução governativa, mas que, digamos, vai ser visto pelos franceses como uma potencial alternativa no futuro, eh, tem que dar um ar de respeitabilidade. E ela tem vindo a conseguir, digamos, normalizar a sua imagem no plano francês, no plano interno, e, portanto, o que vamos assistir, muito provavelmente, é Marine Le Pen deixar passar o orçamento, por uma, naturalmente, não votando o orçamento, mas abstendo-se, que chega para fazer passar o orçamento, porque a esquerda sozinha não conseguiria derrotar, e por isso mesmo vamos encontrar uma solução de grande tensão. Como é que Barnier está claramente com um governo a prazo, não é de excluir que, passado que seja este período em que não se podem fazer eleições, daqui a um ano possa haver uma nova eleição, se entretanto houver novos bloqueamentos. Barnier tem que ter muito cuidado na maneira como gera a própria produção legislativa. Eu explico porquê. É que em França há uma solução, que nós aqui já falamos várias vezes, que é a possibilidade do governo impor leis através do seguinte mecanismo, que é o chamado 49.3, que é impor a lei e só a lei fica em vigor salvo se houver uma maioria contra ela. Ora, a maioria contra ela tinha que se juntar à esquerda e à extrema-direita. E, portanto, neste momento. Portanto, o que será bastante difícil. E por isso mesmo, Barnier vai tentar, digamos, pisar ovos durante todo este tempo. Provavelmente não vai fazer leis, digamos, muito, muito marcantes, mas já se está a dar conta neste momento que este governo é um governo, digamos, bastante com uma agenda bastante dura na questão da imigração, que se sabe ser um terreno em que a direita quer crescer para evitar o crescimento da extrema-direita. Já se viu que o novo ministro do Interior, em França chama-se ministro do Interior, era uma expressão que em Portugal, aos ouvidos de quem tem mais de 50 e tal anos, lembra o Estado Novo, depois passou a ser ministro da Administração Interna, mas lá é ministro do Interior.
O ministro do Interior, Bruno Retailleau, que é um homem da direita, que é um homem que esteve ligado a um movimento de extrema-direita, de Philippe de Villiers, já veio com uma linguagem profundamente próxima daquela que é a linguagem da extrema-direita relativamente à imigração. O que significa que está a tentar agradar à extrema-direita, mas ao mesmo tempo puxar para a direita tradicional aquilo que é um dossiê fundamental. Agora, veremos como a tal esquerda, que perdeu as eleições, mas as ganhou, se vai comportar, e mais do que isso, como é que ela vai ou não conseguir mobilizar nas ruas, e nós sabemos que a rua é um partido em França, como é que ela vai conseguir mobilizar os movimentos sociais, os sindicatos, etc. Vamos ter aí uns meses muito interessantes para comentar. Só para uma resposta rápida, embaixador, creio que é capaz de concordar que Marine Le Pen tem as portas abertas para ganhar as próximas eleições presidenciais. Em particular, não sei, António, porque apesar de tudo, o candidato mais popular, de acordo com as sondagens atuais, era o tal primeiro-ministro de Macron, Edouard Philippe, que tem nas Que já sondagens, é candidato. que já é candidato, anunciou a sua candidatura, aliás, e que, antes ainda da formação deste governo, e que tem uma imagem muito positiva em França. E é um homem que vem da direita tradicional, é um homem da Lange Juppé, da área dentro do RPR e do MP, e depois o MP. É um homem sensato, é um homem moderado, no fundo é o herdeiro do macronismo. Agora, se a esquerda, qual é a jogada de Jean-Luc Mélenchon, o líder da La France Insoumise, um homem que já foi ministro de Lionel Jospin, dos socialistas? Macron quer polarizar Mélenchon quer polarizar a França, isto é, Marine Le Pen ou eu. Ora, a sensação que se tem, posso estar enganado, mas a sensação que se tem é que no momento em que essa polarização se fizer entre Mélenchon, que já teve, vale a pena lembrar, 22% de votos nas eleições de 2022, mas não passou à segunda volta. E à segunda volta só passaram Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Ah, bom. Mas se a opção for entre Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, eu tenho muitas dúvidas que 51% dos franceses votem Mélenchon. Mas então 51% dos franceses estão mais próximos de votar Marine Le Pen? Estão, porque Marine Le Pen tem votações de facto maiores. A grande questão é quem passa do outro lado, além de Marine Le Pen, passa à segunda volta sem qualquer dúvida, quem é que vai passar do outro lado. E isso pode ditar Marine Le Pen ser vencedora ou não. Veremos também como é que ela se comporta durante todos estes meses, como é que a própria, digamos, o próprio centro político à volta do macronismo se comporta, como é que este governo funciona ou não, se aparece alguém saído da direita democrática também com algum prestígio, já não Barnier, que já não tem aparentemente idade, embora hoje a idade em política seja um fator extensível, mas Barnier aparentemente não tem essa ambição, o que aliás leva algumas pessoas a dizer que foi essa a razão porque dentro da direita houve tanto apoio a Barnier, é por saber que ele não punha, digamos, uma barreira às ambições de alguns que dentro da direita esperam fazer, digamos, o seu caminho até às presidenciais de 27. Não é parte interessada, exatamente. Obrigado, embaixador. Fazemos aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.